aqui nós paramos no que falamos a semana passada, né? Paramos falando dessa parte de alma. O que ele quer dizer com alma, que é a alma materialista, a alma princípio inteligente e a alma princípio inteligente com moral, que somos nós. Mas aí ele segue mais para frente dizendo algumas outras coisas. Ele fala do princípio vital. Eu fiz algumas anotações também, mas aqui, princípio vital, o princípio da vida material orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida podendo existir sem a faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa ideia é mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como veremos os corpos inertes absorverem a luz. Bom, o princípio vital o que seria, gente? É um fluido. Quando nós somos concebidos, então nós também recebemos esse fluido. Da onde vem esse fluido? Aí a gente precisa falar do fluido universal. Esse fluido universal é passado pelos espíritos como a base de tudo. Então, por exemplo, uma vez deram um exemplo que ficou bem fácil para eu entender. Por exemplo, a tabela periódica, lá de química. Lembram que a gente aprendeu na escola, na faculdade? Tudo isso nós aprendemos lá aqui. A tabela periódica, onde você encontrava o chumbo, o ouro, a prata, enfim, todos os elementos que nós conhecemos. Cada um desses elementos não é primário. Primário é o fluido universal. Isso faz parte, o ouro, a prata, o chumbo, o cobre, enfim, todas essas substâncias fazem parte do fluido universal. Foram criados através do fluido universal. Tudo é fluido universal, que vai se moldando para formar outros elementos. Por exemplo, oxigênio é um elemento, hidrogênio é outro elemento. Agora, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, é isso, né? H2O, isso, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, forma a água. O que nós precisamos para o nosso corpo não se desidratar. A água é formada de 2 elementos, oxigênio e hidrogênio. Porém, o oxigênio e o hidrogênio são formados do fluido universal. Então, o fluido vital também é parte desse fluido universal. Ok? Bom, vamos continuar aqui devagarinho, né? Seja como for, há um fato incontestável, pois resulta da observação, e é que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Então, esse fluido vital independe se tem algum ser pensante ali ou não. Essa, praticamente, é a alma dos materialistas. Lá embaixo, depois a gente vai chamar isso, quando a gente chegar lá, melhor. Compreende-se, no outro trechinho agora, tá? Compreende-se que, com uma significação múltipla, a alma não exclui o materialismo e nem o panteísmo. Porque você pode chamar de alma o que os materialistas
entendem, você pode chamar de alma do que o panteísmo entende. É só uma questão de nome. Só que você precisa entender o que é que nós, espíritas, e o que é que Kardec entende como alma. O que é que ele vai citar como alma daqui para frente, né? Resumindo, dessa maneira, a alma vital, está bem no finalzinho aqui, tá? A alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens, porque tem o fluido vital. Todos nós temos o fluido vital. Os vegetais, os animais e nós, os homens, as mulheres, né? Homens no sentido genérico. A alma intelectual seria a própria dos animais e dos homens. Então, a alma vital, vegetais, animais e homens. A alma intelectual do homem e do animal. Porque pensamos. Os animais também pensam. Porém, a alma espírita pertenceria somente ao homem. Porque ao homem é dado o sentido moral, o sentido mais puro da coisa. Por isso, o homem se sobressai sobre todas as outras espécies. Porque além de pensar, ele consegue, nem todos, né? A gente sabe disso, claro, é uma brincadeira, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda têm muito o que aprender, devido à sua falta de moral. A gente tem visto aí muitos pedófilos e muitas outras coisas, enfim, complicado. Mas tudo a seu tempo. Todos nós, um dia, seremos espíritos de luz. Eles também. Os assassinos também. Todos. Todos nós, um dia, seremos espíritos de luz. Então, acreditamos dever insistir tanto mais nessas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Devemos repetir frequentemente a palavra alma no curso desta obra. Tínhamos de fixar o sentido em que a tomamos, a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao principal objetivo desta instrução preliminar, que agora nós vamos falar da doutrina e seus contraditores. Bom, sobre a alma. Então nós falamos que a alma pode ter algumas formas de ser entendida. A alma dos materialistas, aquela que está em nós a partir da nossa concepção, né? No momento que o esperma encontra o óvulo, neste momento fomos criados. Okay? E então, essa é a nossa alma, a nossa vida, até nós morrermos. Quando morremos, voltamos ao barro, à terra, e essa é a alma material. Termina com a nossa vida. A alma com um princípio inteligente. Essa sim, é individualizada. Porém, existe um grupo que entende que Deus, na sua grandiosidade, ele no momento da concepção, em que o esperma encontrou o óvulo, ele coloca lá uma luz, uma fagulha sua. Ele tirou do seu corpo assim, puff, e foi lá e colocou lá dentro uma fagulha. Então, todo homem, querendo ser Deus, também pensa que fomos tirados de Deus, né? Uma parte dele. Não é bem assim. Mas ele entende também que nós, então, quando terminada a nossa vida corporal, este princípio inteligente, ele retorna à alma universal, a Deus. É como se nós fôssemos uma gotinha que foi tirada do mar. Então nos tornamos individual, uma gota, e que quando o nosso corpo se vai, esta gota volta para o mar e nós sumimos. Voltamos ao todo Deus.
Esse é um termo panteísta, um entendimento panteísta. Os espíritas nos mostram, isso é um estudo científico, não é nem religioso, que nos diz que isso não é realidade. A realidade é que fomos criados num determinado momento, em algum momento, não sabemos quando, passamos por diversas experiências, que vamos explicar mais à frente, e quando o esperma novamente ele encontra o óvulo, nós somos concebidos, né? Somos unidos a esse corpo material. Vamos vivemos um certo tempo no colo de nossa mãe, nascemos e vivemos nossa vida até nos desencarnarmos. O que é desencarnar? É morrer o corpo e voltamos nós, espírito e perispírito, ao plano espiritual. Ok? Como é chamado, vamos ver mais à frente, erraticidade. O plano espiritual nós chamamos de erraticidade, no sentido de errantes, nômades, não de errantes de errar. Não, não é esse o sentido. O sentido é de nômade. Podemos estar em qualquer lugar. Ok? Então, foi dito dessa forma. E depois, ele também explica assim, que existe o princípio vital, com o fluido vital, né? Que no momento de nossa concepção recebemos esse fluido, e isso é realidade. Todos nós recebemos, as plantas, os animais e os homens. E enquanto vivermos aqui encarnados, nós estaremos com esse fluido. Esse fluido nós podemos tanto doá-lo como receber de outra pessoa também. Né? Esse fluido, essa energia que nós temos. Mas que quando desencarnamos, sim, este fluido ele volta para o fluido universal. Okay? O fluido vital, esse que nos dá a vida para este corpo, ele, quando nós desencarnamos, ele retorna ao fluido universal. Este sim. Isso é dessa forma. Então ele diz assim, dessa maneira a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens. E a alma espírita somente dos homens. Então, a alma material é de todos, plantas, animais e homens. A alma inteligente dos animais e dos homens. E a alma espírita, não no sentido da religião espírita. Não é isso, mas ele quer dizer assim, a alma moral, a alma mais elevada é a somente aos homens. Homens no sentido genérico da coisa. Ok? Homens e mulheres, claro. Ok? Se ninguém me fez perguntas, entendo que todos entenderam o que eu pude me explicar. Então, vamos partir para a doutrina e seus contraditores. Então, ele diz assim, que a doutrina espírita, ela se iniciou praticamente com alguns fenômenos. Quais seriam? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o fenômeno das mesas girantes. Isso aconteceu lá no século XVII, século XVII, vamos dizer, 1800 e qualquer coisa, não sei dizer. E também com as irmãs Fox, isso lá nos Estados Unidos, tá? Alma, essa existência. Alma igual a esta vida, a essa existência. Então, a Michele está dizendo isso, né? Ela diz assim, alma igual a esta vida, perguntando, essa existência? Então,
como a doutrina espírita entende, não. A alma, nós entendemos que é o próprio espírito, né? Então, como espírito, nós somos eternos. Espírito e perispírito nunca se separam. O que se separa é o corpo. Esta existência é uma existência apenas das inúmeras que tivemos. Então, a alma é a mesma coisa que espírito. Nós costumamos dizer, mas na frente acho que isso vai ser dito também, nós costumamos chamar de alma quando o espírito está encarnado. E espiritismo, uma ciência. Um modo de vida, é explicar como as coisas são realmente. Ok? Como elas são realmente. Existe o sentido religioso, existe o sentido filosófico, mas, para mim, o principal é a ciência. Ela mostra como é a realidade. A Michele Santana está dizendo assim, espírito igual à nossa existência. Todas as vidas terrenas, um espírito. Exatamente, Michele. Eu entendo assim. Todas as nossas existências, um espírito. Você é eterna. Você não é esse corpo que você tem agora. Não. Você é espírito que hoje habita esse corpo. Nós somos hospedeiros deste corpo. Você é hospedeira desse corpo que você habita hoje. Como nós dissemos, no momento da concepção você se ligou a esse corpo.